A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu tô aqui para liberar uma palavra para mim e para tua vida, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 8. Vai dizer assim: Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Só para a gente entender o contexto, a gente está falando aqui do reinado de Josias, que foi um rei de Judá, um rei que começou a reinar logo quando tinha 8 anos de idade, e foi um rei que fez o que era certo, que fez o que era justo perante a Deus. Só que naquele tempo, a sociedade, Israel e Judá passavam por uma sucessão de reis que faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, vinham pecando, vinham servindo e adorando outros deuses. E chegou nesse ponto que eles mal sabiam que existia um Deus e mal sabiam que existiam leis, que existiam uma maneira correta de você adorar, de você servir esse Deus. E a Bíblia vai dizer que Ilquias, o sumo sacerdote, ele encontra o livro da lei. Que livro da lei é esse? É aquele escrito lá por Moisés, em Êxodo, Números, Levíticos, quando ele vai ter um encontro com Deus no Monte Sinai. E Deus entrega para ele os 10 mandamentos. É desse livro da lei que nós estamos falando. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 22 do livro de 2 Reis, versículo 8, o sumo sacerdote Ilquias encontra esse livro. E a Bíblia vai dizer mais para frente, no versículo 11, que depois que ele leu as leis para o rei Josias, ele vai dizer assim: quando ouviu essas palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. E ele disse: vão consultar o Senhor por mim, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo o que está escrito a nosso respeito. Então o rei aqui, ele percebe que eles estavam já debaixo de grande condenação, já estavam debaixo de uma grande ira e furor de Deus, porque, como eu falei, vinha vindo uma sucessão de reis e do povo de Deus fazendo o que era mal perante ao Senhor. E aqui ele cai na real, ele entende que está tudo errado, ele precisava fazer alguma coisa, e ele pede para consultar a Deus. E Deus, no versículo 16, vai dizer assim: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Então, aqui é Deus falando que tudo que ele leu naquele livro, Deus iria fazer. Bom, o contexto é mais ou menos esse, e só para a gente entender, essa desgraça que Deus falou que traria é o que vem mais para frente no livro de Daniel, quando a Bíblia vai falar sobre o exílio do povo na Babilônia, quando eles foram levados como escravos para trabalhar na Babilônia durante 70 anos, um cativeiro na Babilônia, que está escrito no livro de Daniel. Bom, agora o que eu quero falar com essa palavra aqui? O que Deus ministrou no meu coração e eu quero passar para os irmãos? É que, vamos supor que uma pessoa ela cometa um crime, vamos colocar assim, que ela roube alguma coisa de alguém. Só que essa pessoa, ela não sabia que roubar era crime, que roubar era algo que está escrito na lei do nosso país, que é proibido. E que se você fizer isso, você enfrentará as consequências, sejam elas ser julgado, ser preso por determinado tempo. Vamos dizer que uma pessoa cometa esse crime, ainda que ela não saiba que seja um crime. Deixa eu te fazer uma pergunta. O fato dela não saber, mas cometer o crime, vai isentar ela da punição? Bom, eu creio que não. Eu creio que ninguém que roube alguma coisa de outra pessoa e alegue que não sabia que era crime, deixará de receber a consequência disso que ela fez. E eu quero te dizer que no mundo espiritual acontece da mesma forma. Só que muitas vezes a gente não entende a profundidade disso, uma vez que o mundo espiritual é invisível, porém muito real. O mundo espiritual ele é regido por leis. E que leis são essas? A Bíblia, a palavra do Senhor, é um livro completo de leis, de testemunhos, de ensinamentos
de instrução para mim e para a tua vida. É um livro onde a gente entende, pelo menos em algumas partes, o que Deus quer da gente. Bom, para a gente entender, por exemplo, Jesus ele vai dizer que toda a lei se baseia apenas em 2 mandamentos. São eles: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, a Bíblia é um livro imenso, como a gente pode ver, existem Bíblias maiores, mas o conteúdo é o mesmo. E a gente sabe que você decorar ou você guardar tudo isso aqui o mais rápido possível é algo muito difícil, é algo que não vem do dia para a noite. Por isso Jesus ele vai dizer que toda a lei se baseia basicamente no amor. Mas o que eu quero trazer para reflexão nesse dia de hoje com essa palavra? Bom, é que muitas vezes a gente está cometendo coisas, a gente está praticando coisas na nossa vida que às vezes a gente nem sabe que é errado, mas isso não está tirando o fato de que você está recebendo a consequência disso, porque o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então toda atitude, tudo que a gente escolhe fazer, isso traz uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim. E agora eu quero te alertar pelo fato de que muitas vezes a gente está vivendo situações na nossa vida em que a gente olha para de frente do problema, a gente olha para o que está acontecendo e pensa: Deus, eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer isso? Qual é o meu pecado? Muitas vezes a gente acha que o que a gente está enfrentando não merecemos. Mas Deus está dizendo: meu filho, medita na palavra. Medita na palavra, na Bíblia. A Bíblia vai dizer em Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração. Ou em outras versões, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Que palavra é essa? A Bíblia, os ensinamentos de Deus, as leis de Deus. E como é que você vai guardar algo que você não tem, algo que você não saiba? Essa palavra é para te despertar, para te chamar, para você ler, meditar mais na palavra, porque pode ter muita situação na tua vida que você está enfrentando, que você não sabe por quê, mas é porque você está fazendo o que é mal à vista dos olhos do Senhor. E se você está assistindo aqui, até agora aqui essa palavra, saiba que você não é qualquer um, porque a gente vê que muitas pessoas cometem tudo o que elas querem fazer, né? A Bíblia chama dos ímpios, eles fazem o que eles querem fazer, mas por acaso não recebem a condenação. Mas com você é diferente. Por quê? Porque você é geração eleita, porque você é povo escolhido de Deus. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe para um propósito de Deus. Com você as coisas não são de qualquer jeito. Com você Deus quer fidelidade. Deus quer que você ande certo nos caminhos dele. E às vezes você está passando por coisas na tua vida que você não sabe por quê. Mas essa palavra é só para te lembrar. Medita na Bíblia. Medita na palavra. Olha o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Salmos capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E olha que interessante, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Deixa eu te perguntar uma coisa, na tua vida, tudo que você faz é bem sucedido? Você tem êxito em todas as áreas da tua vida emocional, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, ministerial? Você tem êxito em tudo que você faz? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, tudo que faz será bem sucedido. Bom, se a gente fizer uma autoanálise agora, eu faço uma autoanálise na minha vida e você fizer uma autoanálise na sua vida e a gente encontrar, bom, nessa área aqui eu não estou sendo bem sucedido, nessa área eu estou enfrentando problema. Talvez o que esteja faltando é só você meditar mais na palavra do Senhor. Por que meditar? Porque ela é repleta de instrução, de ensinamentos para a nossa vida. Você já leu o livro de Provérbios? É um livro que ensina sabedoria para a gente. É um livro de instruções que ensina
como que a gente pode ser bem-sucedido em cada situação. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia é um livro completo. Ela tem respostas para todas as coisas que a gente precisa saber. Então, talvez o que esteja faltando na tua vida é leia mais a palavra, medite mais na palavra, busque ao Senhor enquanto Ele ainda se permite ser achado. A Bíblia diz, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. A palavra de Deus tem poder, é como uma espada que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela é a única que tem o poder de penetrar corpo, medulas e alma. A palavra de Deus é a única que tem poder para gerar transformação na nossa vida. Tudo isso aqui que eu tô falando, eu não tenho o poder de convencer ninguém, eu não tenho o poder de mudar ninguém. Mas a palavra de Deus que está saindo da minha boca e entrando no teu ouvido nesse momento, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra que eu tô liberando nesse momento de Deus, ela tem o poder de entrar no teu corpo e gerar transformação na tua vida. E Deus hoje ele está atentando para medite mais na lei do Senhor. Medite mais na palavra de Deus. Use mais do teu tempo buscando a Deus. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente gasta muito tempo orando por outras áreas da nossa vida. Não que a gente não deva fazer isso, mas às vezes a gente gasta tempo orando por uma pessoa, orando pela nossa vida financeira, pela vida emocional, e não que isso seja errado, mas a Bíblia manda você buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar a tua vida espiritual, a tua vida com Deus. Por quê? Porque você tem que buscar isso, porque o resto Deus acrescenta. Deixa eu repetir isso daqui. A vida espiritual, o reino dos céus, você busca, mas o restante Deus acrescenta. E às vezes a gente inverte isso daí. A gente busca as outras coisas, as coisas materiais, as coisas desse mundo e espera que Deus acrescente na nossa vida espiritual, mas não é assim que funciona. A Bíblia vai dizer, buscai com zelo os dons de Deus, ou seja, buscai. Eu estou dizendo aqui para você, você tem que buscar, porque o resto Deus acrescenta. Então gasta mais tempo meditando na lei do Senhor. Porque o fato de você não saber que alguma coisa é pecado, que alguma coisa é errado, não te isenta do fato de você receber a consequência disso. Amém? Essa foi uma palavra de instrução para o meu e para o teu coração. E se você recebe essa palavra, comente aqui embaixo, amém? E compartilhe com o teu próximo. Fique todos na paz e Deus abençoe.